Olá, parto e emoções. Uma vez uma usuária escreveu assim: o parto é uma caixinha de surpresas. Ela estava se referindo ao parto do ponto de vista físico, né? Que é como a medicina obstétrica tradicional o vê. Ou seja, o parto é um evento que pode acarretar surpresas, e geralmente se esperam surpresas negativas. Por isso que a gente tem todo o equipamento, toda a parafernália hospitalar para nos proteger dos riscos e dos perigos dessa jornada. Eu recuperei essa frase para falar de outra coisa, para falar das emoções, porque o parto é uma caixinha de surpresa, sim, das nossas emoções. O que significa isso? Que o parto não é um processo racional, né? Não é algo que a gente pode organizar, planejar. Fazer o plano de parto é ótimo. Por quê? Porque nos permite e nos obriga a ter um conhecimento sobre o que pode acontecer, o que a gente quer e não quer. Nos permite ter uma escolha e fomentar um processo de cidadania, né? Que é muito importante, porque o parto é tratado desse jeito também porque as mulheres são desrespeitadas, né? Existe toda uma questão de gênero envolvida nisso e de cidadania. Mas o parto é uma caixinha de surpresa emocional, porque a gente não sabe o que a gente pode vir a sentir. E são essas emoções que preocupam. Muitas vezes, na minha experiência, eu vejo que as mulheres, quando falam do medo, da dor, elas acham que seja isso, mas não é só isso. É o medo daquilo que elas podem vir a sentir, daquilo que pode emergir a partir do processo do parto. Se o parto não é um evento racional, quadradinho, que a gente pode planejar, que a gente pode estudar, analisar e decidir como vai ser, ele é um evento de todo o ser da mulher, é um evento visceral, é um evento que une o corpo com seus processos, as emoções e a nossa mente, o cognitivo, o psicológico, o espiritual, o energético, tudo está lá presente. E na medida em que temos áreas que nos amedrontam dentro da gente, a gente vai ter medo de que elas podem, de repente, aparecer. A gente pode ter medo de ter medo, porque a gente não sabe o que a gente vai poder fazer, o que pode acontecer conosco. Cada mulher é diferente, né? Eu acho que algumas mulheres optam pela cesárea porque elas realmente não querem sentir nada. É o medo do sentir. E isso é porque psicologicamente elas estão muito alienadas do seu eu mais profundo, das suas emoções. Quer dizer, o eu mais profundo não é esse paraíso do budismo zen, onde a gente está em paz, a gente faz yoga, meditação e se centra. Antes de chegar lá, tem um infernozinho para passar. Tem todas as nossas problemáticas e elas podem explodir na hora do parto. Então, quanto menos a mulher estiver conectada com si, mais essas coisas podem aparecer. E ela, pressentindo isso, teme. Pressentindo isso, vai se fechando, vai se encolhendo. E com a alma que se encolhe também o canal do útero. E aí não temos a dilatação. Agora, tem mulheres que eu conheci que estão meio desconectadas, sim, de si mesmas, mas meio que desconectadas numa boa ou de alguma forma tem livre essa área delas, o corpo e o parto, os processos fisiológicos. Eu conheço uma mulher que assumidamente ela se sente alienada de si, né? Mas ela tem uma familiaridade, uma intimidade que vem das histórias de alma dela com o corpo. Então, ela é muito natural com o corpo. E ela teve 2 partos excelentes em casa, curtos e muito positivos. E é uma excelente doula ainda por cima. Agora, o medo que a gente tem do parto está ligado ao fato que a gente não sabe, como eu disse, como o que vai acontecer e como que a gente vai lidar.
Eu tenho recebido inúmeras experiências de mulheres e de profissionais com quem eu converso, relatando histórias em que é possível discernir que o que aconteceu lá nos problemas do trabalho de parto não foi físico, foi emocional. Isso nós chamamos de distócias emocionais. Agora, a mulher pode não saber nada, é isso, aí vem a questão. Se a gente não presupor que existe uma parte da gente da qual não temos consciência, não vamos entender nada e vamos reduzir tudo a meros fatores físicos, inclusive muitos dos quais não se entende por que acontecem. Existe uma área de nós que não conhecemos, e que geralmente a maioria das pessoas não tem acesso a essa área. E ela aparece nos imprevistos e nas pontos de interrogações que acontecem no trabalho de parto. Quando um trabalho de parto não progride, quando uma dilatação fica parada, quando, sobretudo, não se consegue fazer o salto, né, do finalzinho da dilatação para o expulsivo, que é um momento muito intenso e dramático em inúmeros partos. Muitas coisas estão acontecendo lá. Quando é que a gente vai começar a ter um olhar mais realmente humano, enxergarmos-nos como uma forma holística, como não só como corpos que estão funcionando, mesmo que fisiologicamente, mas como indivíduos que têm uma alma, que têm emoções, que têm sentimentos, que são influenciados pelo ambiente, pelo que vai acontecer amanhã, pelos medos sobre o trabalho. Enfim, por exemplo, por que um bebê não sai? A dilatação está lá no finalzinho, a expulsivo não acontece. Eu vou chutar lá. Porque uma vez que o bebê sai, a minha vida está de ponta cabeça, está um inferno, não sei o que eu vou fazer, e se talvez meu marido não está comigo, talvez ele não está muito seguro, eu sei que ele não está muito seguro, e como que eu vou me sustentar? É um assunto muito sério. É muito sério. Como que eu vou fazer com o meu trabalho? E com o meu doutorado? E como que eu vou arranjar as coisas? E como que eu vou administrar os meus sentimentos de mãe? Será que eu vou conseguir aguentar? Será que eu vou conseguir acordar todas as noites e vou amamentar? E meu grupo de discussão que fala que eu tenho que amamentar, que eu tenho que fazer isso, será que eu vou dar conta disso tudo? Nesse finalzinho a gente está lá. Não temos resolvido essas questões. E muitas vezes não temos nem processado, não falamos nem com nós mesmas, sinceramente, abertamente, honestamente. Portanto, elas ficam lá, remoendo. O subconsciente remoendo, ruminando, porque não foi trazido para a consciência, não foi discutido abertamente. Por quê? Porque a gente tem vergonha, porque a gente tem medo do que os outros vão pensar, porque a gente acha que não tem solução. Então temos que engolir seco e ir para frente. Não, tudo tem uma solução. Maternidade é ter coragem para aceitar as mudanças e para saber que a gente pode fazer mudanças. Nós somos chamadas a criar uma nova realidade. Isso é ser mãe, isso é maternidade ativa. Então, as emoções, elas estão presentes no parto em toda hora, em todos os sintomas da gestação, em todos os momentos do parto. E tem muita coisa que às vezes a gente nem vai saber por que aconteceu assim o assado. Tem coisas que eu, na minha experiência, eu trabalho com isso há 15 anos, eu vejo que fazem parte da história da alma da pessoa. E não só da pessoa, daquele bebê. Daquele bebê. É por esta razão muito simples que eu nunca me posicionei, nunca fiz parte assim do radicalismo do contra a cesárea, do parto domiciliar. Eu tive um parto domiciliar e eu acho que o domicílio é o melhor lugar do mundo para parir, né? Mas eu não faço disso uma bandeira, porque eu sei que cada uma de nós é feita de tantas camadas, de tantas profundidades, de tantos cantos e mistérios, que eu não posso impor a ninguém qualquer modo de parir, qualquer experiência de parto. O que eu desejo é fazer com que promover uma experiência de parto transformadora. E como aconteceu para uma das afiliadas da ONG a quem eu falei isso, eu falei, ela teve uma cesárea letiva. E durante a sua cesárea letiva, ela estava lá fazendo aquilo que ela achava que tinha que ser feito, né, que todo mundo faz.
E aí ela ouviu os comentários e de repente alguma coisa estalou na cabeça dela e ela se deu conta que tudo que estava acontecendo não era assim que tinha que acontecer, estava tudo errado. Isso foi fantástico. Eu valorizo isso, eu valorizo esse despertar. Claro que ela está triste agora com a sua cesárea, quem sabe um dia isso muda, mas ela teve um despertar. Isso é bom, porque foi transformada e agora ela está transformando outras mulheres, né? Então, o parto é uma oportunidade maravilhosa da gente se conhecer, da gente se tornar protagonistas da nossa vida, não do nosso parto, da nossa vida, para a gente encarar a maternidade como uma, uma força, uma luta, uma batalha, uma oportunidade de transformar o mundo. E não como uma cadeira de elétrica, como uma outra pessoa sonhou, porque a maternidade sempre foi o lugar em que as mulheres estavam presas, vítimas, dependendo de homens, fora do mercado de trabalho, em casa. Isso não é legal. As mães não gostavam disso. As mulheres sofreram com isso. É por isso que mulheres batalhadoras, que têm vontade de mudar o mundo, que gostam de fazer coisas, se assustam com a maternidade. E é por esses motivos, às vezes secretos, que ficam lá no fundo, né? Atrás, nos bastidores, que às vezes o bebê não sai. Ou sequer é concebido. Então, a gente tem que aprender a nos ver como seres complexos, porque é isso que somos, e a enxergar em nós mesmas, não só o nosso corpo e a parte mais superficial da gente, aquilo que a gente acha que a gente é, o que a gente sabe, ou acha que sente. Tem muito mais. E quando abrimos esse leque, aí a vida fica mais interessante e os partos, inclusive, conseguem acontecer de uma forma melhor e mais positiva, porque não estamos forçando a barra de nada. Então, por enquanto é isso. Emoções e parto, um assunto profundo, um assunto que dá muito ainda do que se falar, mas esse é um começo, é para vocês pensarem, refletirem e a gente trocando. Um abraço, tchau.